Fala pessoal, e aí, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Bora para mais uma aula, bora para mais um dia de governo, um dia de trazermos possibilidades para a nossa vida, um dia de possibilidades de crescimento, de prosperar, de crescermos, trazermos uma vida que nós desejamos, que um dia sonhamos, que agora se tornou um alvo em vida, porque agora nós sonhamos somente quando estamos dormindo. Hoje eu quero trazer para vocês aqui e explicar os dois tipos de medos. Mas antes, eu quero perguntar para vocês. Eu gosto sempre de começar perguntando, porque a melhor forma de achar as respostas, a melhor forma de achar a solução para qualquer tipo de problema começa nas perguntas. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quando você começa a falar em público, ou você quer falar em público, você fala ou você não faz por medo de passar vergonha? Responde aí com você mesmo. Você tem uma ideia na sua cabeça e não coloca em prática por medo de você ser reprovado? Você sente isso? Você sente que você constantemente está sendo avaliado e você pode ser reprovado pelas pessoas que estão te assistindo, pelas pessoas que estão à sua volta? Se isso está acontecendo, isso tem um indício muito grande de necessidade de aprovação. Você precisa que alguém te aprove, que alguém te valide, tá? Outra pergunta: você não se posiciona sobre determinado assunto por medo de ser criticado? Você sente isso ou você se posiciona? Se você se posiciona, show de bola. É isso mesmo, que continue assim e você descubra outros tipos de medos, porque todo mundo tem um pouco de medo. E eu vou explicar quais são os outros dois tipos de medo que nós, seres humanos, temos. E eu quero te dizer uma coisa: o teu medo, ele te distancia daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa na sua vida de prosperidade em todos os teus caminhos. Ele vai distanciar o medo, ele vai distanciar você daquilo que você nasceu para você fazer. Se você tem medo, muito medo de falar em público, você nasceu para falar em público, se conectar com pessoas. Você nasceu para se conectar com pessoas. Você não nasceu para se isolar. Aí a gente cai naquela velha pergunta, né? Velha frase, né? Que tá lá na Bíblia, lá que as pessoas, os religiosos vão lá e buscam e pegam aquilo dali como se fosse somente aquilo, né? Que lá em Salmos fala: maldito o homem que confia no homem. E aí pega somente aquela frase ali, pronto, tá resumida a vida. Não preciso de amigo, não posso confiar em ninguém, só eu e eu. Mas a vida é feita de networking. Networking, você tem que imaginar que é uma grande máquina e dentro dessa máquina temos grandes e pequenas engrenagens. O networking funciona como? Quando uma engrenagem pequena conecta com uma engrenagem grande, tudo se movimenta. Uma peça grande depende de uma peça pequena, tá ok? Então isso é o network. Network é contato. Você tem contato com outra pessoa, que uma peça completa a outra, que faz uma máquina muito maior girar. Isso é network. Aí você se baseia de forma religiosa, de forma fanática nesse versículo: maldito o homem que confia no homem. Só que não é uma confiança, isso não é uma confiança terrena. Maldito é o homem que confia no homem, mas que confiança que está sendo falado aí? É a confiança, aquela confiança que você deve ter em Deus, aquela confiança que você deve ter em Deus e você tem no homem. Quando você tem essa confiança que você deveria ter em Deus e você tem no homem, maldito você é. Maldito será. Agora, quando se trata de confiar em uma outra pessoa, essa confiança é válida, né? Henry Ford, ele fala uma frase memorável, vou até procurar aqui para vocês. Ele fala sobre confiar: eu prefiro confiar em todo mundo e me decepcionar. É mais ou menos essa frase. Não vou nem procurar, vou me arriscar aqui. Eu prefiro confiar em todo mundo e me decepcionar do que eu não confiar em ninguém
e não crescer, e não prosperar. Essa é a frase de Henry Ford. Depois dá uma pesquisada para você meditar nela, anota, escreva isso como o seu bordão diário. Coloca isso no seu diário para você ver que são frases que fazem sentido. Eu prefiro confiar em todo mundo e me decepcionar com alguns do que não confiar em ninguém e não crescer e prosperar. Porque quando você confia nas pessoas, você gera conexões com essas pessoas. Gerando conexões, você aprende um pouco dessa pessoa e ensina um pouco. Contato é isso. Quando há o contato, você passa um pouco do conhecimento e você recebe um pouco do conhecimento. Então, por isso que é importante você saber com quem você está tendo contato. Determinadas pessoas, todo mundo passa alguma coisa que sabe, seja um conhecimento de forma empírica, que é a da vida prática, ou seja um conhecimento de forma técnica, que você aprendeu e não experienciou. E por mais que esse contato que você tenha, essa pessoa seja de um poder aquisitivo um pouco menor que o seu, ou um pouco maior, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E é essa a parte mais importante. Tem que tomar cuidado com o que a pessoa que está andando com você tem para te ensinar. Porque se ela te passar como uma forma, uma teoria, uma ideia muito pronta e você não ter, e você for uma pessoa alienada, alienada é aquela pessoa que deixa outras pessoas transferirem poder. Essa pessoa exerce uma influência muito grande sobre você, então você é alienado dessa pessoa. Então, quando isso ocorre, se você tem a tendência de se alienar, tem que tomar muito cuidado, porque aquele ensinamento ele pode não ser prático, para a vida prática, não trabalha na realidade da vida. Então, essa é a importância de você entender que o seu medo ele distancia você daquilo que você nasceu para fazer, te bloqueia e fecha todos os caminhos de prosperidade na sua vida. O medo, ele é como se fosse um vazamento dentro de um fluxo contínuo. Imagina uma energia condensada. Na minha época, quando eu era criança, existia um desenho, ainda existe, né, o Dragon Ball Z. Não sei se você assistia, já ouviu falar? Dragon Ball Z. E lá tinha um momento que mandava o Hadouken. O que é o Hadouken? Trazendo para a vida prática, é uma energia condensada. É como se hoje nós temos, quando você tem uma ideia na sua cabeça de criar um negócio, de fazer um movimento, de gerar um movimento de pessoas com um propósito único, e você tem aquela explosão de energia e vem para você, e o que acontece? Quando você pensa em fazer, vem um mas isso, mas aquilo, mas não tem como, mas é aquilo outro, e aí começa a vir aquelas flechadas, você daqui a pouco está tudo com o peito cheio de flecha, assim ó, cheio de porém, todavia, contudo, entretanto, mas, e aí vai, isso, aquilo, você está cheio de flechada, você está todo atingido por condutas adversas, empecilhos que atrapalharão o seu negócio. E aí o que acontece com você? Você estava com uma energia condensada, você estava mandando Hadouken, né? Vamos falar dessa forma comparativa, e aí houve o que? Uma perda de fluxo. Veio uma coisa aqui, puxou essa energia, veio outra coisa, puxou a energia, tirou, foi tirando, no final chegou somente uma linha de energia. Essa linha não foi suficiente para montar o seu negócio. Não foi suficiente. Então, por isso que muitas das vezes aquilo que você planeja fazer, colocar em prática, e aí começa, mas eu não tenho capital, mas vão me julgar, mas vão me criticar, mas eu sou CLT, mas eu trabalho para os outros, mas eu não tenho tempo, mas eu estou cansado, eu chego em casa do trabalho cansado, mas eu não tenho um carro para andar, mas eu sou pobre. Quando você coloca todos esses motivos, essas desculpas, essas mentiras gourmet, que é a desculpa,
você descondensa essa energia potencial de 1 megaton. Você já viu uma bomba atômica? Vai lá e você verá o tamanho da energia que tem uma bomba atômica. E o seu pensamento, a sua forma de construção de ideias, ela é tão potente, muito mais potente do que uma bomba. A bomba foi criada pelo homem, pela mente, trabalhando com todos os elementos do átomo. Então ele precisou ter conhecimento. Então a mente estava muito mais à frente daquele momento. A sua ideia, ela tem muito mais potência do que qualquer coisa que existe nessa terra. E quando você deixa essas coisas minarem suas energias, o que acontece? Você não consegue chegar no seu objetivo. Você não consegue atingir aquele alvo que você tanto quer. E quando você não atinge, há uma frustração e você se frustra novamente, dá a sensação de incapacidade. Você não entende por que você não sai do lugar. Por quê? Porque você tem várias coisas tirando sua energia. Distração, desculpa que você conta o tempo todo, entre outras coisas que lá nas outras aulas eu vou fazer uma aula detalhada somente sobre isso. Somente sobre tipos de... a família do medo. A família do medo são coisas que estão atreladas ao medo, que vão tirar sua energia para você construir aquela vida que você quer e você deixar de ser escravo. Essa é a realidade. Porque você nasceu para governar. Nós nascemos para governar. Crescer, multiplicar, dominar sobre todas as coisas na terra. E quando você não faz isso, não sabe quem você é, não reconhece a sua identidade, não clarifica o seu propósito, quando isso não acontece na sua vida, você vai ter uma vida de escravidão. Você tem uma vida de escravidão, porque não vive o seu propósito. Aquilo que você nasceu para fazer, você é travado, e você não tem nenhum propósito nenhum para destravar. E isso, essa questão do medo, ela muitas das vezes ela é instalada na vida, durante o percorrer da vida, vai crescendo na vida adulta, a pessoa adquire novos medos. Mas a maior parte dos medos são instalados lá na infância. É um programa mental instalado lá na cabecinha da criança, que às vezes o pai, com muita proteção, excesso de proteção, o que ele faz? A criança vai mexer com fogo, ele simplesmente chega lá e fala assim, não pode, coloca um medo sobre o fogo e instala um programa de tortura mental na cabeça daquela criança sobre o fogo, que não pode. O fogo realmente faz mal, mas há uma forma de trabalhar isso. Você tem que instalar na cabeça dessa criança o programa mental da prudência, que é o contrário. Se você instalar a prudência, o que ela precisa para ela não se queimar? Ter prudência. Instala o programa da prudência. Instale o programa do zelo com a própria vida. A pessoa está acostumada a ficar só tomando medicamento. Instale o programa do autocuidado. Quando você instala o programa certo, aquilo de ruim não acontecerá. Porque o programa certo é o que vai rodar. Se você instalar o programa do medo, quando ela precisar trabalhar com o fogo, uma profissão que seja, vai trabalhar numa forja, fazer facas, fazer ferramentas, e isso é uma área muito boa também, ela não vai conseguir. Talvez ela tenha tanta habilidade com fogo que ela foi bloqueada com fogo, ela não consegue, ela vai fazer uma outra coisa. E vai procurar uma profissão que não seja feliz. Trata-se disso. O bloqueio vai bloquear para o resto da vida. Agora você instalar o programa mental da prudência, do zelo com a própria vida, do autocuidado, programa mental do aprendizado, programa mental da prosperidade, da inteligência emocional, de não irar-se, de ser longânimo. Quando você instala isso, tudo isso aflora no tempo certo. Porque o medo, ele é instalado, como eu falei, na maioria das pessoas na infância. E para ele crescer, ele tem que ser instalado em um terreno.
E o terreno ideal, a terra mais fértil que existe, é a mente vazia. A mente vazia. Já ouviu aquela frase, mente vazia, oficina do diabo? Embora seja uma frase de uso popular, é uma frase que está muito correta. Porque quando você deixa a sua mente vazia, você significa que não está em atividade. Sua ação cerebral não está em atividade. Então, você está em inatividade. E essa falta de ação vai gerar essa inatividade. E como você, lá na infância, você é mais suscetível às influências, você está aprendendo e você tem uma figura de pai e de mãe que é uma referência e autoridade, tudo que eles falarem será verdade. E por isso que o medo, a maior parte deles se instalam na infância, durante a infância. E aí o que acontece? Gerou a inatividade cerebral. A sua mente está vazia, gerou a inatividade cerebral e gerou o quê? A improdutividade. Só que a improdutividade é uma coisa que a riqueza abomina. A riqueza, onde tem a produtividade, a riqueza está. Imagina uma festa, a festa da riqueza. Onde tem a riqueza, a produtividade está. Agora eu tenho certeza, eu quero que você entenda isso. Se tiver uma festa e a riqueza está lá, a improdutividade não estará. Porque a improdutividade gera escassez e gera pobreza. Não só pobreza física, pobreza mental. Porque a pobreza e a riqueza está relacionada ao tanto, à quantidade que a sua mente se alimenta de coisas boas ou ruins. Quanto mais pensamentos positivos, de prosperidade, quanto mais programas mentais que te ajudam a vencer qualquer tipo de desafio, mais você se alimenta de pensamentos bons. A Bíblia fala que seus olhos forem bons, o seu corpo todo será de luz. E como que os seus olhos serão bons? A partir do momento que a sua mente está sendo alimentada por coisas positivas, de coisas boas. E tudo aquilo que você vê, você não vê maldade, você vê prosperidade, você vê abundância, você vê crescimento, você vê oportunidade de negócio, porque a sua mente, a mente olho, né? Mente barra olho, ele é a visão que faz com que tudo entre no seu corpo. E sendo olhos bons, o seu corpo todo será de luz. Por isso que a maior parte das pessoas que quando começam a ocorrer um processo de mudança de mentalidade, a estudar, a instalar os programas corretos, elas deixam de comer doce, deixam de tomar bebidas com açúcar, cortam o refrigerante, cortam a cerveja. Por quê? Porque não faz sentido a mentalidade que está entrando, a frequência energética que está entrando e aquele comportamento todo se sustentar. É insustentável. Tanto é que quando a pessoa ela é viciada em cigarro, ela está viciada em cigarro, a melhor forma de ela parar de fumar é ela praticar uma atividade física, que vai exigir mais esforço pulmonar. Exigindo mais esforço pulmonar, o que ocorre? Ela terá que expandir mais o seu pulmão. O cigarro não deixa isso acontecer, então ela tem que cortar o cigarro para que tenha uma melhor performance. É isso que ocorre. E tanto é que tem tantas pessoas que fumam por muito tempo e mesmo elas cortam o cigarro, depois de um certo tempo elas se sentem mais vigorosas, a vida delas vão se reestruturando, vai se refazendo novamente. E com relação ao medo, que eu estava falando sobre a terra fértil, o medo ele tem que ser plantado numa terra fértil. Só que depois de ele ter sido plantado, ele precisa ser adubado. E como que ele é adubado? De que forma? Através de atos negativos. Quais são os atos negativos? Pensamentos, comportamentos e as escritas negativas. Quais são os pensamentos? Os pensamentos é tudo aquilo que você pensa. Por exemplo, você pensa, melhor não arriscar eu ficar falando com as pessoas, elas não são confiáveis. Quando você pensa desse jeito, você não fará networking. Comportamento, qual que é a sua postura no dia a dia? Exemplo,
Numa reunião pedem voluntários, pedem opiniões para falar sobre algum assunto e você tem medo de falar em público e aí você se esconde atrás de alguém. Ou você deixa todo mundo levantar a mão e quando está acabando o tempo você... agora eu vou levantar a mão. Acabou o tempo. Aí fala, eu tentei. Então, é uma desculpa. Você manipula o tempo, manipula a situação para que você não se coloque em novas situações. E as escritas negativas? É tudo aquilo que você escreve. Tudo aquilo que você pensa, você escreve. E tudo aquilo que você lê também. Tome cuidado com aquilo que você lê. Porque tudo aquilo que você lê alimenta a sua mente. Tem como resolver esses problemas relacionados ao medo? Medo de falar em público, medo de tomar atitude, medo de posicionar-se, medo de se posicionar na internet. Tem como resolver isso? Claro, tomando o quê? Uma ação de rompimento de medo, aquele medo em questão. Mas antes disso, eu vou te falar aqui, eu quero que você entenda quais são os dois tipos de medos que existem. Nós temos o medo reflexo, ou medo reflexivo, que ele é voltado para a sobrevivência. É aquele medo em que nosso cérebro primitivo ele reage primeiro. Ele é muito difícil de ser controlado. A reação dele é muito difícil de ser controlada. E nós temos o medo paralisante. É aquele medo que compromete as suas relações sociais, que causa um sofrimento psicológico, que te retrai, que te faz fugir dos seus alvos e você nunca atingir suas metas ou criar as suas metas, porque você tem medo. Imagina, quando você coloca uma meta, é como se você falasse, a minha meta é tal coisa. Minha meta é ficar rico, minha meta é ganhar um carro, minha meta é comprar uma casa, minha meta é mudar de emprego. Essas são as suas metas. Imagina que a meta é uma ilha no oceano, e você está uma distância dela, dependendo da meta, ela está distante ou está próxima. E aí dentro dessa meta, dentro dessa ilha, existem as casas. Dentro dessa ilha existem as casas. A casa do seu carro novo, a casa da sua casa nova, lá mora a sua casa nova, lá mora o seu dinheiro na conta, X salário, lá mora nessa ilha o seu sonho de falar em público, lá mora o seu negócio que você tanto sonhou, e lá estão todas as coisas que você deseja. Sua meta é aquilo lá. Então todas as vezes que você decide não tomar uma atitude para ir buscar aquilo dali, é como se as águas do mar ficassem mais revoltadas. E aí você começa a olhar, mas não consigo, deixa para lá, não consigo, e aquilo dali, o seu barco já começa a tremer e você não tem coragem de entrar. Mas é só entrar no barco e ir, porque a meta que você quer é um lugar, e todo lugar ele pode ser conquistado. Todo lugar que você deseja, ele pode ser conquistado. Não há nada, não há nenhum território que não possa ser conquistado. Tudo pode ser conquistado. Basta você querer. Para resolver esses medos, é necessário que você tenha um enfrentamento para romper esse medo. Mas o mar está agitado. Entra no barco e vai. A meta já foi colocada. Não retroceda. Vá em frente. Pegue o remo e vá em frente. E quando você romper, você vai ter mais autoridade e domínio sobre a situação. Porque quando você foi e conquistou, você vai falar para as pessoas, é possível, entra no barco também e vai. Você se tornará uma autoridade, e assim você vai aprender a se posicionar num mundo onde as pessoas estão com medo de se posicionarem, onde as pessoas têm medo de resolver problemas, onde as pessoas elas têm medo de se posicionar com determinados tipos de assunto, porque elas não querem se colocar em experiência, elas têm medo de se colocar em novas experiências. Então, primeiramente, coloca a tua meta é um lugar, aquilo dali é possível, vá, entre no seu barco e reme, e alcançará aquele lugar, porque todos os dias que você
entrar no barco e continuar e der 10, 20, 30 remadas à frente, você já estará conquistando aquilo que você quer. E não existe sonho mais, existe alvo. Sonho é tudo aquilo que acontece com você quando você está dormindo. Sonho, a partir de hoje, é somente aquilo que você vive quando está dormindo. Alvo é aquilo tudo que você, quando acorda, e você persegue até conquistar. Então é necessário que você comece a romper. Para você começar a romper, pega esse drive, pega esse programa mental. Para que você possa romper, é necessário que você faça todas as tarefas. Faça agora essa tarefa. Pega um papel e anote aí. Faça uma lista de 10 medos que você já ouviu e que pareciam ser coisas boas, mas não são. Você vai fazer essa lista, 10 medos que você já ouviu e que parecia ser uma coisa muito boa e agradável, mas não é. E na frente, faz um risco, e na frente desses medos você vai colocar assim, de quem você pegou. Você vai lembrar, esse medo aqui eu peguei da minha professora, esse medo aqui eu peguei da minha mãe, esse medo aqui eu peguei do meu irmão, esse medo eu peguei quando eu era criança. Esse medo aqui eu peguei depois de ter casado. As pessoas, depois de certo tempo, elas passam a ter medo de alguma coisa. Dependendo de determinada coisa, aquilo como é abordado, a constância daquele assunto como é abordado, a intensidade, aquilo dali se torna um medo para a pessoa, mesmo depois da pessoa numa vida adulta. Então, faça essa tarefa, porque quem quer prosperar faz as tarefas diárias. O progresso é constante, o crescimento é contínuo, não se para de crescer, o crescimento é contínuo. Então pega esse programa mental. Quem quer prosperar faz as tarefas, então faça as tarefas. Liste os seus 10 medos que você já ouviu e que você soou na sua cabeça como coisa boa, mas não é. E na frente faça um risco e coloque de quem você pegou esse medo, ok? Essa foi a aula de hoje. Vamos fazer um reset final, tá ok? Fecha os teus olhos e respira fundo 3 vezes. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos, te rendemos graças por todas as bênçãos recebidas. Nós te damos graça por esse dia, que abençoe nesse dia. Nós te damos graça por todos os desafios que nós recebemos até hoje. Nós te damos graças porque hoje nós começaremos mais um dia de crescimento onde venceremos nossos medos. Nós já entendemos quais são os tipos de medos. Nós entendemos que o que precisamos ter de ação prática para que possamos romper, nós devemos ter uma ação de enfrentamento para rompimento do medo em questão. É necessário que isso aconteça. Nós te damos graça porque esse conhecimento chegou até nós e nós estamos passando para frente. Agora nós te damos graça porque essas pessoas também estão recebendo, elas abençoarão todas as pessoas que estão à sua volta. Nós te damos graça por tudo, por todos os desafios, porque nós amamos problema. Nós te damos graças por tudo. Amém. Bora mais um dia prosperar na terra. Ó, quando você vê um problema, esfrega bem as mãos. Esfregue bem as mãos para que você possa pensar e falar também. Eu amo um desafio. Eu amo o medo. Eu amo um medo. E eu quero vencer esse medo. Manda o próximo medo. Manda o próximo medo que eu quero vencê-lo. Manda desafio que eu quero vencê-lo também. Manda um problema que eu quero resolver. E problema, ou ao contrário de problema, não é solução. Porque solução e problema fazem parte da mesma matéria. O contrário de problema é resolver o problema. Você tem que resolver o problema. Então, busque sempre solucionar o seu problema. Tá ok? Bora pra cima, mais um dia, governar sobre todas as coisas. Bora pra cima. Valeu!